E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: como efetuar uma adição com material dourado? E nós vamos responder esta pergunta utilizando a seguinte operação como exemplo: 234 mais 513. Mas antes de respondermos a esta pergunta, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar as novidades postadas aqui diariamente. Então vamos agora analisar esta operação para responder a esta pergunta. Antes de analisar como nós podemos efetuar uma adição utilizando o material dourado, eu vou falar um pouco sobre este material. O material dourado é um material manipulável que auxilia os alunos a compreenderem as operações fundamentais. E nesse vídeo nós vamos mostrar como nós podemos utilizar o material dourado para explicar o processo da decomposição de números naturais e como nós podemos utilizar este material para explicar a operação de adição. Com essas informações, nós vamos compreender agora o significado de cada uma das peças do material dourado. A primeira peça que nós temos é essa peça aqui, que nós chamamos de cubo, e ele representa uma unidade. A segunda peça é esta daqui, que é chamada de barra, e ela representa um agrupamento de 10 cubos, ou seja, ela representa 10 unidades, o que é o mesmo que uma dezena. E na sequência nós temos a seguinte peça, que é chamada de placa, e a placa representa um agrupamento de 100 cubos, por isso que ela representa 100 unidades. E simultaneamente ela também representa um agrupamento de 10 barras. Ou seja, ela representa 10 dezenas, uma vez que 10 vezes 10 é igual a 100. E por fim, a quarta peça que nós temos é esta daqui, que é chamada de bloco. E o bloco representa um agrupamento de 1000 cubos, ou seja, ele representa 1000 unidades. E um bloco pode ser composto por 10 placas ou então por 100 barras, uma vez que 1000 representa 10 centenas, ou então nós podemos compreender 1000 como 100 dezenas. Mas nesse caso nós estamos considerando um bloco como 1000 unidades. E essas relações entre essas peças serão utilizadas quando nós fizermos trocas ao resolver as operações de adição, subtração, multiplicação e também divisão. E agora nós vamos resolver uma operação de adição com o auxílio do material dourado para que nós possamos compreender o processo de composição e decomposição de números naturais. O nosso objetivo é responder a seguinte pergunta: como efetuar uma adição? E neste vídeo o exemplo que nós vamos utilizar é 234 somado com 513. E a primeira coisa que nós vamos fazer é reescrever cada uma dessas parcelas dessa soma. Nós vamos começar por 234. Nós sabemos que cada um desses três algarismos tem um valor posicional. O 2 equivale a 2 centenas. Portanto, nós vamos utilizar para representar essas 2 centenas duas placas do material dourado, ou seja, cada uma das placas equivale a uma centena e aqui nós temos um total de 2 centenas. Além disso, esse 3 representa 3 dezenas. E se nós formos pensar no material dourado, 3 dezenas são representadas por 3 barras. Portanto, aqui nós temos mais 3 barras, que é o mesmo que 3 vezes 10, que é igual a 30. E por fim, nós temos o algarismo 4, que representa 4 unidades. Ou seja, se nós pensarmos no material dourado, nós teríamos 4 cubos. E desse modo, nós separamos aqui as peças do material dourado de forma que nós conseguimos constituir o número 234. E agora nós vamos pensar na segunda parcela desta soma, que é o número 513. Então, pensando no valor posicional do número 5, ele representa 5 centenas. Portanto, para representar o número 5 com o material dourado, nós vamos utilizar 5 placas, uma vez que cada placa representa uma centena. Na sequência, nós vamos considerar o significado do algarismo 1, que equivale a uma dezena. E para representar uma dezena com o material dourado, nós utilizamos uma barra. Portanto, aqui nós temos mais uma barra que representa 10 unidades. E por fim, nós temos o algarismo 3. O valor posicional do algarismo 3 é de 3 unidades, e com o material dourado nós representamos 3 unidades por meio de 3 cubos. E agora nós também decompomos o número 513 como 5 centenas, uma dezena e 3 unidades. E o que nós vamos fazer agora é resolver esta operação de adição. E para resolver esta operação de adição, nós começamos aqui pela ordem das unidades, na qual nós temos 4 somado com 3. E 4 somado com 3 é igual a 7. E se nós pensarmos aqui no caso do material dourado, nós tínhamos 4 unidades somadas com 3 unidades. Então, nós também vamos fazer esta soma considerando o material dourado. E nós vamos considerar esses 3 cubos que nós separamos e adicionar a esses 4 cubos que nós já tínhamos separado também.
e nós teremos um total de 7 cubos. Agora nós vamos pensar na ordem das dezenas, na qual nós temos 3 somado com 1, e 3 mais 1 é igual a 4. E se nós considerarmos o material dourado, nós tínhamos 3 barras somadas com 1 barra, o que vai totalizar 4 barras. E por fim, nós vamos levar em consideração a ordem das centenas, na qual nós temos 2 somado com 5. E 2 somado com 5 é igual a 7. Portanto, se nós pensarmos aqui no material dourado, nós temos 5 placas somadas a 2 outras placas. Nós vamos considerar também esta adição, e nós teremos um total de 7 placas. Tendo em conta o nosso algoritmo, nós já resolvemos esta operação, e o nosso resultado é 747. Mas como isso pode ser interpretado por meio do material dourado? Bom, vamos analisar. Aqui no caso das centenas, nós tínhamos 5 placas somadas a 2 placas, que totalizou 7 placas. Mas como cada placa equivale a 100 unidades, então nós teremos um total de 700 unidades. Agora, se nós pensarmos no caso das dezenas, nós tínhamos 3 barras somadas com 1 barra, ou seja, temos um total de 4 barras, que representam 4 dezenas, ou seja, 40 unidades. E no caso das unidades, nós tínhamos 4 cubos somados com 3 cubos, o que representa um total de 7 cubos. E como cada cubo representa uma unidade, nós temos um total de 7 unidades. Portanto, nós temos que somar 700 com 40 com 7, ou seja, resolver esta operação. E ao resolver esta operação, nós vamos obter 747. E dessa forma, nós podemos compreender o algoritmo da adição, utilizando a decomposição das parcelas e também o material dourado para compreender como nós vamos chegar a este resultado. E você conseguiu compreender como nós podemos relacionar a utilização do material dourado com a operação de adição? Como nós podemos compreender a operação de adição por meio deste material? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto dessa explicação que eu apresentei? Em todo caso, escreva para mim nos comentários, inclusive se você tiver alguma sugestão de vídeo para que eu possa incluir no meu cronograma, porque assim nós poderemos discutir mais conteúdos matemáticos e também nos aprofundar ao compreender as operações fundamentais. Não se esqueça de se inscrever no canal, assim você fica por dentro das novidades postadas aqui diariamente. Confira também as playlists e vídeos que eu vou deixar listados aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.